Fala pessoal, Shalom no coração de todos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo número 19, versículo 14, e peço desde já perdão pela minha voz. Quem está aqui nos últimos dias já sabe que eu estou recuperando um pouco as cordas vocais, mas se você está aqui a primeira vez, não se assuste. Fica mais uns minutinhos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se inscreve no nosso canal, deixa um like e vem com a gente, porque nessa semana eu estou compartilhando com vocês uma oração pessoal que eu faço. Que oração é essa? Eu sempre peço a Deus para ungir os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minha mente, meu coração, minhas mãos e meus pés. Tiago, por que essas partes em específico? Então, essa semana eu estou explicando por quê. Te mostrando biblicamente que isso passa muito longe de ser uma palavra mágica, de ser um abracadabra, de ser, sabe, um talismã, mas existe uma profundidade espiritual na qual, se você começar a aplicar na sua vida, muita coisa vai mudar. Então, nos dias anteriores, falamos já sobre os olhos, falamos já sobre os ouvidos, está tudo salvo aqui no canal, você pode acompanhar a hora que você quiser. E hoje nós vamos falar sobre a boca. Então, Salmo número 19, versículo 14, vai dizer assim, gente: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Mais uma vez, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Note que essa já é uma oração do salmista. Ele ora pelas palavras da boca dele. Obviamente, boca está conectado com palavra, né? Então, assim, não, Tiago, mas pensei que assim, deu para Deus ungir minha boca para eu comer, espírito guloso, vai fazer seu regime, fazer sua dieta. Quando nós falamos de boca, gente, nós falamos de declaração de palavra. E é interessante o quanto a Bíblia valoriza isso. E eu fico surpreso com duas coisas. Primeiro, a quantidade de pessoas que leem a Bíblia, mas não valorizam o poder da palavra como a Bíblia valoriza. Então você, Thiago, eu amo Jesus, eu leio a Bíblia, estou aqui no devocional todo dia. Mas talvez você não valoriza o poder da palavra como a Bíblia valoriza. A gente tem que valorizar o que a Bíblia valoriza. A gente tem que desvalorizar o que a Bíblia desvaloriza. Tiago, tem alguma coisa que a Bíblia desvaloriza? Com certeza. Pecado, atos de justiça, coisas que desagradam a Deus, são coisas que a Bíblia desvaloriza. Isso aqui não tem valor, não. Isso aqui vai te prejudicar. Mas aquilo que tem valor na Bíblia, você tem que valorizar também dentro do seu coração. Então, a Bíblia sempre traz muito valor ao poder da palavra. Essa é a primeira coisa que me deixa assustado. A quantidade de pessoas que amam Jesus, que leem a Bíblia, que são sinceros diante de Deus, mas que não valorizam o poder da palavra como a Bíblia valoriza. A segunda coisa que me assusta muito é que várias pessoas, não são poucas, não são algumas, várias pessoas, que muitas vezes não servem a Deus, não têm compromisso nenhum com Deus, às vezes nem acreditam em Deus, mas entenderam o poder da palavra. E usam o poder da palavra, e quando eu falo da palavra, não é a palavra de Deus, não, o poder da declaração da palavra, verbal mesmo. Usam o poder da palavra para muitos fins. Alguns fins até que eu tenho cá meus questionamentos. Mas muitos deles utilizam o poder da palavra para os seus próprios fins, porque eles entenderam algo que nós já deveríamos entender há muito tempo. Você que é cristão, você que é cristã, independente de religião, você ama Jesus, você ama a palavra de Deus, você precisa entender o que a Bíblia fala sobre o poder da palavra. Eu vou te falar duas coisas aqui que vão chocar o seu coração se você ainda não ouviu isso. Em Provérbios capítulo 18, Provérbios 18, está escrito assim, 18 e 21, está escrito assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Observe, isso aqui não sou eu falando, não é Tiago falando, essa é a Bíblia. Salomão, Provérbios, livro escrito, livro inspirado. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E é interessante que num outro texto, a Bíblia vai dizer que pelo poder da palavra, os mundos foram criados. Quando Deus quis criar o universo, qual foi a ferramenta que Deus usou? A palavra. Haja isso, haja aquilo outro. A única criação que não foi feita através do haja, que Deus colocou as próprias mãos, foi justamente o homem. Mas todo o ecossistema do universo foi criado através da declaração da palavra. Então, assim, palavra, ela tem um poder de construir e tem um poder de destruir. Palavra pode abrir corações e pode fechar corações. Palavras podem fortalecer relacionamentos e podem
enfraquecer relacionamentos. Palavras podem abrir portas e fechar portas. Palavras podem abençoar e palavras podem amaldiçoar. E dado que agora você tem um breve entendimento do poder que existe nas palavras, você precisa mais do que nunca orar pedindo a Deus para que a sua boca seja instrumento de bênçãos, sua boca seja instrumento da vontade de Deus, sua boca seja uma ferramenta do céu aqui na terra. Quantas vezes é a palavra certa que faz, por exemplo, você fechar um contrato? É a palavra certa que faz você apaziguar uma briga. É a palavra certa que faz você conquistar o amor à sua vida. Seja você homem ou mulher. Esse está ali, aquele momento ali de conquista, de conhecimento e tal. Uma palavra que você fala fica no coração, você constrói ali uma vida com a pessoa. Torna um amor à sua vida. Pai ou mãe dos seus filhos, pessoa que você vai acompanhar o resto da vida por causa de uma palavra. Ou também vidas que são destruídas por conta do mau uso da palavra. Então, por exemplo, eu me considero um privilegiado, tá? Essa questão do poder da palavra sempre foi muito enfatizado no meu lar, desde que eu me entendo por gente. Então, graças a Deus, eu não cresci ouvindo xingamentos, maldições, essa loucura. Graças a Deus, passei longe disso e, na verdade, num ambiente que até eu tinha uma compreensão assim bem bíblica, né, do poder da palavra. Mas eu sei que eu não sou todo mundo. Já diria a minha mãe, né? Você não é todo mundo. E eu sei que tem pessoas que cresceram num ambiente completamente diferente. Eu fico assim, de cara com algumas mães, alguns pais que amaldiçoam os filhos, xingam os filhos, colocam nos filhos um peso de palavra e falam assim: ah, Tiago, eu também cresci ouvindo isso e estou aqui vivo, não me matou não. O que não mata fortalece. Será que o que não mata realmente fortalece? Talvez você pode não ter morrido, mas você cresceu frustrado, você cresceu cheio de traumas. Você cresceu cheio de crenças limitantes. Tem um monte de bloqueio emocional fruto de palavras que você ouviu. Aí, porque você acha que você não morreu, você vai e faz com seus filhos e o ciclo vai, ó, aumentando, aumentando, aumentando. Até porque, se você for ver esses pais e mães que fazem isso com os filhos, você vai perceber que eles também foram criados assim. Então, isso na mente deles é normal porque eles foram criados assim. Às vezes, a criança... Gente, criança, ela não tem filtro pra nada. Tudo que você falar pra ela, tudo que você dizer pra ela que é o certo, que é o normal, ela vai absorver como certo. Então você cresceu num ambiente assim, achando que tudo isso é certo, tudo isso é normal, tudo isso é aceitável, e tá aí um monte de dano no teu coração, na tua mente por conta disso. Entende? É preciso quebrar o ciclo neste momento. Você tem que ter muito cuidado com as palavras que você declara e principalmente com as palavras que saem do seu coração. Por que eu digo palavras que saem do seu coração? Toda palavra tem poder. Mas tem coisas. Não leve tudo a ferro e fogo. Quando eu digo não leve tudo a ferro e fogo, é o seguinte: às vezes você está entre amigos, e ali, né, há dias atrás teve o Bavi, né? E o Bavi, meu Deus, só misericórdia de Deus. Você não lembra que eu lembrei disso aqui? O nosso Vitória está precisando, carecendo das suas orações. Vamos abençoar o Vitória, né? Isso é a coisa melhor. E aí você está ali num jogo de futebol, por exemplo, você fala: rapaz, esse time aqui é horroroso, tem que acabar, tem que demitir todo mundo. Tem que dispensar todo mundo. Aqui esse time não, esse time... Você tá chateado com o time ali, tá uma coisa que todo mundo sabe que você ama o time. O time não vai piorar porque você disse que ele é horroroso. Tipo, não vai piorar, tá? Entendeu? Isso aqui é uma palavra, você joga ao léu. Palavra tem poder, Thiago? Tem poder, mas vai afetar muito pouco. Agora. Imagina que o estádio inteiro, tá lá pressionando um jogador, criticando ele, vaiando, pegando no pé. Você acha que isso não mexe no psicológico, não? Claro que mexe. Claro que mexe. Ele pode ter até um mental tão forte que ele supere aquilo, mas que é uma barreira, que é um desafio, com certeza. Só que a palavra, ela não tá, o que eu estou ministrando hoje para você, não é só no campo emocional, não é só no campo neurológico, é no campo espiritual. A palavra, a declaração da palavra, cria uma nova realidade. A Bíblia fala, quando Jesus ele manda os 70 discípulos pelas aldeias para poder pregar a palavra, curar enfermos, expulsar demônios. Eles dão a seguinte dica: olha, quando você chegar na cidade, se declara sobre ela ali a paz de Deus, né? Quem é do tempo aqui onde os cristãos faziam a chamada visita, né? Ia visitar enfermos, pessoas que por alguma razão precisassem de uma oração, faziam um culto doméstico, a tal da visita. Quando você chega, eu sempre fazia isso. Quando chegava numa visita, e até hoje eu faço. Eu chego no lugar onde eu declaro a paz de Deus sobre esse lugar. Ah, Tiago, mas aqui ninguém ama Deus, aqui ninguém gosta de Deus, aqui tá todo mundo vivendo a vida errada. Meu irmão, você pode viver a vida errada que você for. Eu vou declarar a paz de Deus.
E esse declarar da paz de Deus já é o início de uma transformação no ambiente. Palavras transformam profundamente ambientes. Uma grande história disso na Bíblia está lá em Ezequiel capítulo 37, famoso Vale de Ossos Secos, onde Ezequiel é levado por Deus ali para poder profetizar. E é interessante que essa é uma visão, tá, gente? Deus leva Ezequiel em espírito, uma visão. E essa visão é uma visão de ter um vale, e um vale de ossos secos. Esses ossos secos eram um exército que estava morto há muito tempo. Tá? Então é como se fosse uma descoberta arqueológica de um exército que lutou, provavelmente foi derrotado na guerra, e os corpos ficaram ali apodrecidos, os ossos estavam sequíssimos. Aí Deus chega para Ezequiel e fala assim, ó, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Será que tem jeito para esses ossos? Ezequiel fala assim, Senhor, tu que sabes. Imagine, chegar num cenário de terra arrasada, onde não é que só tem gente morta que acabou de morrer, não. Só tem osso seco, meu irmão. O pessoal que morreu há muito tempo atrás. E aí você olha assim, Deus fala assim, ó, será que esses ossos podem voltar a viver? Aí Ezequiel fala assim, o Senhor, tu sabes. Aí Deus fala assim para Ezequiel, Ezequiel, abre a tua boca e profetiza. Quando Ezequiel começa a profetizar, o quadro começa a mudar. A Bíblia fala que aqueles ossos começam a se juntar, os nervos crescem, os músculos crescem, e aquele amontoado de ossos secos, de repente se levanta e se torna um poderoso exército. E aquela era uma visão da parte de Deus representando Israel. O próprio Deus fala, né? Olha, esse exército aqui é a casa de Israel. Está morta, está destruída. Mas segundo a minha palavra, eu vou levantar Israel de novo. Então note como a palavra, ela afeta ambientes e muda realidades. Muitas vezes, o nosso modo automático, quando a gente chega no nosso Vale de Ossos Secos, eu dei o exemplo aqui do Vale de Ossos Secos, talvez teu casamento, tá? Talvez, Thiago, meu casamento é o Vale de Ossos Secos. Eu não tenho mais esperança. Talvez você está numa situação ali no campo profissional, em qualquer área da sua vida, você fala assim, ó, essa área, essa situação, Thiago, osso seco, não tem mais jeito. Aí Deus está te trazendo hoje para ouvir esse devocional para dizer assim, ó, filho do homem, profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e declara. Declara sobre a tua casa, declara sobre a tua família, declara sobre teus filhos, declara sobre teu casamento, declara sobre a tua vida. Blinda a sua mente, blinda o seu... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem não acredita em Deus, muitas vezes quem carrega algumas crenças até que biblicamente são incorretas, essas pessoas declaram, conjuram, né? E a gente tem muito mais tendência a acreditar no poder da maldição do que na bênção. Eu sempre falo, é impressionante, eu sempre faço esse exemplo, e no presencial é interessante que sempre tem alguém que toma susto. Eu já fiz esse exemplo lá na nossa igreja mesmo, 1000 vezes. Todas as vezes tem alguém que tá meio que desligado assim, aí no susto, no automático, a pessoa faz o que eu vou falar. Eu falo assim, ó, quer ver que você acredita no poder da palavra? Que a partir de hoje, Satanás te carrega, já viu? Que tá repreendido em nome de Jesus, esquema todo. Certa vez eu tava enfim, né? Ia dar um exemplo aqui, mas o pessoal que tomou um susto que, né? Começou a chamar até outros deuses. Não, que é isso? Não, você tá... Tiago, teve um irmão que no final do culto falou assim, irmão Tiago, eu tô aqui, olha, que benção a palavra, que benção a pregação, mas tô aqui agora para te pedir, você tem que desfazer aquela palavra que você falou. Meu irmão, é só um exemplo da Bíblia, não tô amaldiçoando você não. Tô criando um exemplo da pregação, você visualizar. Não, Tiago, não. Bate na madeira 3 vezes. Vai de retro, cancela isso aí, porque você é profeta. Não volta. A pessoa com a mente pesada, ela acreditou na maldição. Ela empoderou a maldição, ela botou fé na maldição. Agora, se eu falar assim, ó, Deus te abençoe, entra por um ouvido, sai por outro. Você não se sente abençoado, você fala assim, não, o Thiago estava só sendo educado comigo, entendeu? É uma coisa meio que modo automático. Não é modo automático. Não é modo automático. Muitas vezes nós acreditamos mais no poder do mal do que no poder do bem. E infelizmente, é por isso que muitas vezes quando declaramos, nós não acreditamos no fundo que a nossa palavra tem poder de mudança. Aí você vê um monte de espiritualista, um monte de cientista também, tá? Que a ciência já está chegando nesse nível de mostrar em várias pesquisas. Isso aqui é fácil de acessar. Bota no Google aí. Facilmente você vai acessar pesquisas que mostram evidências de mudanças físicas no ambiente e em plantas, animais, em objetos mesmo, sabe? Mudanças físicas, não é espiritual não, gente, mudanças físicas.
entre lugares, pessoas, objetos, animais que receberam palavras de bênção ou palavra de maldição. É impressionante. E nós que temos acesso à palavra de Deus, muitas vezes desprezamos isso. Então nós temos que ter total consciência do poder da palavra. Saber que a palavra é uma chave que pode abrir portas, mas também é um cadeado que pode fechar portas. E entender que por conta desse grande poder que nós temos nas mãos, nós precisamos orar a Deus para que Ele unja a nossa boca, para que a nossa boca seja canal de bênçãos. Entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante. É como se você carregasse uma arma mesmo. Eu posso usar esse exemplo, né? São poucas pessoas que têm porte de arma, então provavelmente a maioria aqui não tem. Se você está, por exemplo, com uma arma com porte de arma, e você vai a lugares, você precisa ter não só aquela arma, mas ter o preparo para lidar com aquela arma. Pior do que você estar desarmado é você ter a arma e estar despreparado para usar. Que é aí que você faz, aí que a loucura acontece. Você faz a loucura com você, com os outros, se atinge quem não deveria atingir. Então é melhor você nem ter a arma do que você ter e estar despreparado. Concorda comigo? Estou falando de arma de fogo mesmo. Pistola, arma, sabe? Agora, pensa na ferramenta mais poderosa do que isso, que é a palavra. Então imagina o poder que Deus te deu, que é muito maior que qualquer arma, qualquer metralhadora, qualquer míssil, qualquer tanque de guerra. Muito mais poderoso, muito mais forte. E muitas vezes nós não sabemos usar a palavra como deve. Tiago, como é que eu uso a palavra como deve? Bom, você vai começar com a oração. Começar orando, Deus, Senhor, me dá as palavras certas. Me dá as palavras certas. Eu preciso das palavras certas. E aqui agora eu vou abrir um detalhe. Eu nem ia falar isso aqui. Tá aqui pensando, isso aqui eu vou passar direto para nem falar, mas se a pessoa não me incomodou, eu vou falar. Aqui eu abro um detalhe que certamente muitos de vocês vão sentir o efeito já sentem o efeito dessa oração aqui no devocional. E aqui vai um detalhe que eu vou te contar. Às vezes, o que é a melhor palavra para mim não é a melhor palavra na opinião de Deus. Entende? Eu sempre faço oração quando eu vou ministrar a palavra. Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Que eu fale o que o Senhor quer, que eu fale da forma que o Senhor quer. Porque às vezes você quer usar uma palavra, mas é buscada. Você quer usar uma palavra que tem um significado muito pessoal e não conecta. Você quer falar do seu jeito, mas não é o seu jeito. Deus conhece o meu jeito, mas Deus conhece também o que o seu coração precisa ouvir. Deus conhece a forma com que você entende. Deus conhece a forma que você precisa aprender e receber a palavra, né? Então, toda vez que você vem num devocional desse aqui, saiba que a minha boca ela está sendo direcionada pelo Senhor, pela misericórdia de Deus. Não é que eu sou especial, não. Pela misericórdia e pela graça de Deus. E todo dia eu falo, Senhor, tem misericórdia. Para que a minha boca seja instrumento de bênção, instrumento de clareza, instrumento de unção, instrumento de salvação, instrumento de crescimento espiritual. Então, às vezes, eu termino o devocional e faço assim, penso assim, ó, poxa, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Poderia ter deixado de falar tal coisa. Esse exemplo aqui poderia dar diferente. Poderia isso, poderia... Agora, depois de pensar tudo isso, eu descanso. Sabe por que eu descanso? Porque eu tenho certeza que quem está me conduzindo é Deus. Entende? Talvez o que poderia ser melhor para mim vai ser pior para quem está assistindo. E a pregação da palavra tem muito a ver com o ouvinte também, né? Se fosse uma oração pessoal minha, eu e Deus, era outra coisa. Se fosse uma ministração musical, uma música que eu faço para Deus, aí é outra coisa. Porque eu estou pregando a palavra, estou anunciando para outras pessoas. Então Deus conhece. Gente, é muito importante você pedir para Deus ungir a sua boca para que a sua palavra seja assertiva. Você já percebeu, já sentiu assim, de uma palavra dizer assim, Tiago, essa palavra foi a palavra certa na hora certa. E eu nem tô falando de pregação. Tô falando de pregação, não. Tô falando da sua vida pessoal mesmo. Já viu uma situação dessa? Tiago, parece que Deus colocou ali a resposta certa, a palavra certa. Não tinha como, Tiago, nem ter pensado naquilo. Mas Deus colocou a palavra certíssima ali que resolveu a questão difícil. Que abriu uma porta e clareou. Que trouxe paz à confusão. Então, olha como muitas vezes nós somos carentes de estarmos debaixo da direção do Senhor nesses momentos decisivos. Eu vou até trazer um texto aqui para vocês, que está lá no livro de Atos. Na verdade, não é nem o livro de Atos, perdão. Deixa eu achar aqui direito. Está no Evangelho, está nos Evangelhos. Está lá em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 11. Tem outros textos também, tem Lucas, tem Mateus. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 13,
versículo hoje, que é uma fala 11, que é uma fala de Jesus. E olha o que Jesus vai falar para os discípulos. Olha que interessante. Marcos 13, versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Rapaz, chega a me arrepio lendo esse versículo aqui, gente. Olha que coisa profunda. Jesus está falando para os discípulos, olha, não esquenta a cabeça criando um discurso, uma narrativa, uma história. Não se preocupe, não. Na hora que você abrir a boca, quem vai falar não é você, não. Quem vai falar é o Espírito Santo através de você. Bem, irmão, isso aqui é uma palavra para você, do outro lado da tela, onde você está, dizer assim, ó, Deus, eu tomo posse dessa palavra para minha vida agora em nome de Jesus. Agarra com todas as suas forças. Quantas vezes nós precisamos disso aqui? Senhor, eu não sei o que falar nessa situação. Eu não sei o que falar nesse problema. Eu não sei o que falar nessa reunião. Eu não sei o que falar nesse encontro. Eu quero tomar posse de Marcos 13, 11 para a minha vida hoje. Que seja o teu Espírito falando através da minha boca. E mais, que seja o teu Espírito a me calar quando necessário. Porque um dos efeitos de orar pela sua boca, orar pela sua palavra, não é orar apenas pelo que você vai falar, mas orar pelo que você não vai falar. Porque tem horas que é uma palavra que resolve, mas tem hora que é o silêncio que resolve. Tem hora que não é para revidar, é para silenciar. Tem hora que não é para falar demais, é para falar de menos. Tem hora que não, que eu tenho que argumentar, que eu tenho que não sei o que ponderar. Não, fica de boa, calma, segura. Há o tempo certo para todas as coisas. Senhor, unge a minha boca para que eu fale na hora certa. E para que eu cale na hora certa. Olha como é profundo isso aqui. Agora, eu te pergunto, quantas pessoas você acha que faz essa oração aqui diariamente? Quantas pessoas? Entende a diferença que traz para sua vida? Você tem que ser intencional. Ora pelos seus olhos, ora pelos seus ouvidos, ora pela sua boca, Senhor, unge a minha boca, faz dela um instrumento de suas mãos. Que o céu fale através de mim, tem misericórdia de mim. Me ajuda a falar na hora certa. Quando eu falar, seja o Espírito Santo falando através de mim. Mas me ajuda também a me calar quando eu devo me calar e não consigo, não aguento, quero falar, quero de qualquer forma. Me ajuda, Espírito Santo. Unge. E quando você faz isso, meu irmão, agora o patamar de discernimento espiritual, só isso aqui, só de você assistir esse devocional, o seu nível de discernimento espiritual já aumentou. Que você foi levado a pensar e a refletir em coisas que você passa meio que no modo automático, sabe? Isso, aquilo, que não sei. É muito importante isso. É muito importante isso. Guarde no seu coração essa palavra. E você precisa agora aprender que a sua palavra tem poder e usá-la a favor da obra de Deus. Quer mudar casamento, quer mudar a família, quer mudar a história do seu filho, quer, sabe, declara cura, declara salvação, declara vida, declara a palavra de Deus, irmão, sobre a situação no Vale de Ossos Secos. Se um vale de ossos secos foi transformado pelo poder da palavra, quanto mais a minha vida é sua. Então, nesse momento, a gente vai fechar o devocional aqui agora orando. E com essa consciência, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ter muito mais acurácia, muito mais cirurgia, muito mais precisão em tudo aquilo que você for falar. Entende? Você não... Tiago, será que eu vou ser perfeito ao falar a partir de hoje? É claro que não. Todos nós falhamos. Tá? Pessoa que você vê assim, Tiago, a pessoa que mais melhor... Essa pessoa não fala nenhuma besteira nunca. Todo mundo erra, todo mundo falha. Nós não somos perfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento. Você pode não se tornar perfeito, sem falhas, mas certamente você amanhã vai ser melhor que hoje. E depois de amanhã você vai ser melhor que amanhã. E no dia seguinte você vai ser melhor. Você vai melhorando, aprimorando, treinando, até o ponto onde isso já vai ser, entre aspas, o teu modo automático. Isso já vai ser o teu padrão, porque você agora inseriu um modelo de transformação na sua vida através da declaração da palavra. Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal. Está conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E a entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversas paralelas, unicamente feito para te enviar o link dos devocionais todos os dias, 10 minutinhos antes de começar. E durante o dia, eu ainda compartilho com você as minhas anotações pessoais, minhas anotações aqui desse devocional, tudo certinho, de um monte de coisa que eu nem falei hoje, né, que tá aqui, mas aquilo que eu até ministrei aqui, né? Você prepara um monte de coisa para falar, o Espírito Santo sabe exatamente o que cada um precisa ouvir.
toda essa minha anotação, todo o meu esboço, eu coloco lá no grupo exclusivo do WhatsApp. E para você acessar, ele está aqui tanto na descrição, quanto nos comentários, quanto no topo do chat, tá? E nos comentários na descrição tem também um link da nossa comunidade do discipulado. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando nesses últimos dias, graças a Deus. Mas você que está de fora, já que estou pensando, será que eu vou, será que não vou? Meu filho, faz o teste. Deixa Deus te usar. Você vai ver que vai ser uma bênção para a sua vida estar na comunidade do discipulado, onde a gente aprofunda muitos dos ensinamentos que esse espaço devocional a gente ainda não tem tempo e estrutura para fazer. Lá na comunidade a gente aprofunda mais, tem mais material, mais estudo, mais base, mais profundidade. E vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, gente? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, eu te agradeço por essa instrução. Eu quero te pedir que o Senhor unja os nossos lábios para que eles sejam instrumentos da tua glória, instrumentos da tua voz aqui nessa terra. Meu Deus, nós não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados por Ti a cada dia. Eu quero te pedir, Senhor, se há alguém aqui com costume de amaldiçoar, com costume de murmurar, com costume de, sabe, trazer maldição, bloquear caminhos através das palavras, eu quero te pedir, Senhor, traz pelo Teu Santo Espírito convencimento. Tua palavra diz que é o Teu Santo Espírito que convence o homem, não sou eu, não é ninguém aqui, é o Espírito Santo. Mas eu quero te pedir também, Pai, que haja transformação a partir de hoje. Que haja a declaração verbal, que haja a declaração da palavra, que nós possamos fazer grande e belo uso dessa ferramenta que o Senhor nos deu. Desperta, aumenta a nossa consciência, nosso discernimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. E antes de sair da transmissão, deixa aqui abaixo nos comentários qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Lembrou de alguém? Compartilha com essa pessoa. E você já sabe, estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima.